E aí, meu querido, tudo bem contigo? Eu acho que tu já me conhece, mas se tu não me conhece ainda, eu me chamo Sá. Esse canal aqui já existe há alguns dias, alguns meses na realidade, e esse aqui é o primeiro vídeo que eu consegui até que enfim atingir essa qualidade que eu queria, de iluminação, de áudio, de tudo. De edição, meu editor é muito bom também, aqui os créditos do meu editor, mas consegui atingir a qualidade que eu queria, e esse aqui tá sendo o primeiro vídeo que tá sendo divulgado no LinkedIn, tá? E pra combinar com todo esse tema inédito que eu tô trazendo pra cá, eu quero te trazer um tema que eu não tô ouvindo muita galera falar sobre isso, mas é de extrema importância. O tema de hoje, ele abriga não só software, como utilizar a IA generativa na nossa máquina, mas abriga uma camada muito importante do hardware, que é quanta GPU ou quanta VRAM eu preciso ter na minha máquina para conseguir executar um modelo desse localmente. Porque, pô, igual a gente fala, não sei, de um software, de um front-end em React, de uma API em Node, de uma API em Python, todas essas a gente consegue executar localmente, fazer os testes localmente. Mas, cara, será que qualquer modelo de IA generativa eu consigo executar localmente e fazer os meus testes? Meu amigo, se tu conseguir executar uma lhama de 500 milhões de parâmetros na tua máquina local, a tua máquina tem que ser muito boa. E é justamente por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui, para te dizer o quão complexo é e como que funciona, na verdade, o cálculo para tu executar um modelo desse de IA generativa na tua máquina localmente, beleza? Então seja bem-vindo a mais um vídeo e bora nós! Belezinha! Então, bora direto pro assunto aqui, que esse assunto é bem gostoso de falar e diferente, como eu falei na introdução, dos outros vídeos. Esse assunto ele é bem teórico e a gente vai falar muito aqui mais, talvez, sobre hardware que necessariamente sobre software. Mas eu vou começar esse tema aqui te fazendo uma analogia muito boa. Vamos dizer que tu tá com a tua aplicação, que tu criou um aplicativo para ti em qualquer um dessas linguagens ou frameworks que a gente conhece no mercado, como, sei lá, React, Next, React Native. Ou tu criou um aplicativo back-end em Node, em Python. Todo esse tipo de aplicativo, geralmente, dependendo do tamanho dele, tu consegue colocar para rodar na tua máquina, tu testa ele localmente e depois tu sobe ele para um servidor para ficar disponível para o público que vai acessar. Todos eles tu consegue dar o comandozinho lá, o yarn install, executar na tua máquina. Ou melhor, quando tem um banco de dados, tu consegue subir o banco de dados na tua máquina, executar uma query nesse banco de dados. Então, hoje, a maneira que a gente está acostumado a codar, nós somos desenvolvedores, é subindo essas aplicações localmente, codando elas localmente e em sequência subindo para um servidor. Só que esse fluxo, ele muda um pouquinho quando a gente está falando de desenvolver utilizando linguagens naturais, LLMs. Por quê, sabe? Por que ele muda? Porque dependendo da aplicação que tu está desenvolvendo, se tu precisar instalar, precisar utilizar um modelo desse, tu não necessariamente consegue utilizar ele localmente para fazer tuas consultas. É por isso que nós vemos aí muito inteligência artificial como serviço. Como assim, Sá? O modelo da OpenAI, ele é executado lá nos servidores da OpenAI e tu só faz uma requisição para ele. Ou seja, ou modelos da NVIDIA, que são executados lá nos servidores da NVIDIA, é assim que funciona hoje a maioria das usabilidades da LLM. Porque instalar elas na nossa máquina exige um processamento que é custoso e que é caro e que nem todo mundo consegue ter. Mas esse vídeo aqui é justamente para te guiar e te explicar em que cenários que tu consegue utilizar um modelo de linguagem natural localmente na tua máquina ou que tu consegue colocar ele no servidor e para tu entender também do dimensionamento, que por exemplo, cara, eu quero instalar um modelo do Llama aqui, 70 bilhões de parâmetros na minha máquina. Quanto de memória RAM, de VRAM que eu preciso ter para executar esse modelo? Esse é o intuito desse vídeo, é te guiar em termos de poder da tua máquina, poder de processamento, o quão poderosa a sua máquina tem que ser de acordo com o modelo que tu está processando. Eu acho que esse vídeo aqui ele tanto abriga o público do desenvolvimento, a galera que está desenvolvendo no local e quer botar uma LLM para rodar localmente, mas também abriga muito um público ali da infra e de hardware para entender em relação aos servidores como que funciona o cálculo de quanto que eu preciso de GPU e de VRAM para conseguir hospedar esse modelo ou aquele modelo, tá? Então, essa era a introdução muito boa. Vamos direto para o assunto. Como que funciona o custo e como que funciona o uso de uma LLM sobre a GPU ou sobre a VRAM de uma máquina? O primeiro passo que a gente tem que fazer aqui, e se tu já sabe disso, eu peço que tu pule essa etapa do vídeo, é entender o que é uma VRAM, o que é uma RAM e por que elas são utilizadas no modelo de linguagem natural. De cara, eu já te digo logo, a memória RAM ela é utilizada para a grande parte dos processos que tu exige, que tu faz na tua máquina, que tu realiza na tua máquina. Como assim? Quando tu abre um browser, tu está utilizando a tua memória RAM, quando tem múltiplos browsers abertos, quando tu abre uma aplicação nova, seja ela qual seja, teu processador ele está armazenando na tua memória RAM aquilo ali para executar nele em sequência. É para isso que serve muito a memória RAM no computador de mesa. E quando a gente fala de VRAM, já é totalmente diferente. A VRAM ela é utilizada para processos muito específicos, para armazenar
renderização de arquivos, texturas de renderização. E por que que é isso? É porque a VRAM ela consegue ainda ser mais performática e trabalhar em paralelo diferente da RAM normal. E até para tu entender em termos de computador, não sei se o editor vai conseguir deixar aqui em algum lugar, mas uma memória RAM, ela é plugada diretamente na placa-mãe, naqueles slotzinhos que a gente conhece da placa-mãe, no servidor, nos slots da placa do servidor. E quando a gente fala de memória de VRAM, ela não é plugada. Tu compra o teu espaço ali, a tua placa de vídeo, e geralmente não, sempre a memória RAM vem já na tua placa de vídeo em forma de chip. Vem só os chipzinhos colados na tua placa de vídeo, tá? Então, o que eu quero te dizer é que hoje, quando tu vai comprar um hardware que ele possui VRAM, esses chips eles já vêm na placa junto com o controlador. Diferente de uma memória RAM que tu compra só o slot e pluga na placa. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Então, eu já entendi agora qual a diferença de RAM e de VRAM, quando que eu uso cada uma das duas. Mas como que isso impacta um modelo de linguagem natural, que é o que eu vou te trazer agora. Beleza. Para a gente executar hoje um modelo de LLM dentro da nossa máquina, a gente precisa de duas coisas: VRAM e vCPU. A VRAM, como eu já havia dito, é a memória virtual. Nela é onde vão ficar armazenados os pesos e os viés daquele modelo para que sejam realizados os cálculos em uma velocidade muito rápida e consiga dar o retorno para nós. Então tudo isso fica salvo na VRAM para ser processado. O segundo ponto que a gente precisa é da vCPU, que é uma CPU virtualizada. É uma CPU que ela está ali para conseguir realizar alguns cálculos para a gente enquanto o modelo vai processando e conseguir intermediar essa resposta da VRAM com o nosso processamento na outra ponta, o consumer, tá? Então quem está consultando, ele bate na vCPU, na CPU virtualizada, em sequência ele vai para a VRAM, faz as buscas na VRAM e aí ele retorna. Esse é o fluxo que a gente tem quando a gente consulta um LLM. Só que como estou te falando aqui, a VRAM ela é a que é mais requisitada e ela é a memória que sofre mais porrada, porque ela é responsável por armazenar ali todos os dados de um LLM no tempo de processamento, tá? E agora, uma coisa que tu deve estar se perguntando é, beleza, já que ela é a mais requisitada, cara, quanto que eu preciso na minha placa de vídeo ou no meu servidor para ter um modelo de LLM instalado ali localmente, um modelo de linguagem natural? Tipo, eu quero levantar o meu Llama. Um Llama 7 bilhões, quanto de vídeo que eu preciso para conseguir levantar isso localmente? Tá, isso aqui eu vou conseguir te mostrar aqui nesse tópico da Medium, que ele fala muito bem sobre isso e muito bem sobre esse cálculo para tu ter noção de quanto que tu precisa de recurso para executar um LLM dessa, um modelo desse dentro da tua máquina num servidor, tá? Te desce aqui um pouquinho e tem aqui uma fórmula muito boa que eu preciso te explicar sobre ela, tá? Essa fórmula, ele fala que a primeira coisa que tu tem que fazer é, para descobrir o número de GPUs ou de gigabytes da tua placa de vídeo, tu tem que ter a quantidade de bilhões de parâmetros que aquele modelo possui, ou seja, eu tenho uma Llama de 7 bilhões de parâmetros, uma Llama de 70 bilhões de parâmetros e por aí vai, tá? Vezes a quantidade, que é a quantização daquele modelo, que é, trazendo isso para o técnico, é a maneira que ele otimiza a memória RAM para conseguir fazer as consultas sobre aquele modelo, que a gente chama isso de bits. Então, a gente precisa ter essa quantidade. É por isso que quanto mais a gente quantiza um LLM, o que é o processo de quantizar? A gente tem a LLM quando ela foi construída, foi arquitetada com X32, que é a quantização dela. A gente quantiza ela e bota para X16, X8. As nossas buscas elas começam a ter menos acurácia, mas em compensação a LLM começa a utilizar menos da nossa VRAM. Isso é o processo de quantização. Eu ainda tenho que detalhar mais ele para ti aqui. Em outro vídeo a gente vai falar bem mais detalhado sobre quantização e sobre alguns frameworks para treinar LLMs quantizadas, como o Clora. Mas o foco agora é falar sobre a capacidade de uso. Então o que a gente tem que ter noção é quantidade de bilhões de parâmetros que o nosso modelo tem, o modelo que a gente quer instalar. Isso a gente vê lá no Hugging Face, como a gente viu na última aula, modelo 7 bilhões, 70 bilhões e por aí vai. A quantização desse modelo, o método dele, a arquitetura dele. A gente tem um multiplicador, as pessoas utilizam 1.25. O que é esse 1.25? É a nossa margem. Porque durante uma requisição de um usuário, vamos dizer que tem 2, 3 usuários requisitando ao mesmo tempo, ele pode ultrapassar se a gente deixar a GPU ali, os gigabytes da GPU exatamente no que a gente tem para oferecer. Tipo assim, a gente precisa de um modelo de 7 bilhões, 14 gigas. A gente deixa lá exatamente 14 gigas alocado. Não, a gente deixa um pouquinho mais para durante períodos de pico esse modelo não cair e não ter uma lentidão extrema. Então um pouquinho mais a gente coloca em 1.25.
tá? Então a gente tem 1.25, tudo isso dividido por GPU size em GB, é a quantidade de vídeo disponível. Beleza, a divisão essa fórmula aqui na prática, o que ela vai nos trazer é quantos gigas de VRAM nós precisamos, quando a gente fala de GPU, né, quantos gigas na GPU a gente precisa, que é o number of GPUs, para conseguir executar aquela LLM ali dentro da nossa máquina, seja aqui, ou seja local, ou seja no servidor. Show, Sá. Tem esse cálculo aí, mas cara, nós somos técnicos, né? A gente sabe que existe algum método bem mais fácil de conseguir ter esse resultado. Como que é? Existem softwares hoje na internet que fazem esse cálculo muito bom. E é isso que eu vou te mostrar aqui agora. Lembra os parâmetros da LLM que a gente acabou de visualizar, a quantidade de bilhões de parâmetros que aquele modelo tem, a quantidade de bits que aquele modelo tem, que são os pontos flutuantes, que a gente tem 32, 16, 8 e por aí vai. E por fim a gente tem aquele 1.25, que são os 3 parâmetros que a gente precisa para descobrir quanto que é de GPU que efetivamente ele vai utilizar. Esse site aqui, ele pega exatamente isso, só que ele transforma uma interface pra gente e faz esses cálculos pelas costas dele. Então olha que legal, ó. Eu consigo dizer aqui, ó, vamos abrir aqui o Hugging Face agora na minha tela, e eu vou pegar aqui um modelo, aqui ó, esse já tá até aberto aqui, ó, o Meta, o Llama 3.1, 8 bilhões de parâmetros. Eu venho aqui então, nesse site, eu coloco aqui 8 bilhões de parâmetros, esse site inclusive vou deixar aqui na descrição, ele se chama twinco.ai, tá? Eu coloco aqui que o meu modelo tem 8 bilhões de parâmetros, meu modelo tá quantizado? Não, ele tá padrão, esse modelo aqui tá padrão, ele não tá quantizado. Então, ele fala aqui, ó, consigo colocar que a precisão dele é FP32, que é o default. Coloque FP32, e aí ele me fala aqui, ó, cara, pra tu guardar esse modelo, tu precisa ter pelo menos 29 GB pra guardar aquele modelo ali localmente, e pra treinar aquele modelo, que é pra fazer o processo de fine tuning, tu precisa ter pelo menos essa quantidade de gigas aqui pra deixar ele treinado, tá? Isso aqui é um cálculo, claro, ele tá aumentando aqui, as porcentagens são bem maiores. Isso não fala que, cara, tu não vai conseguir rodar ele na tua máquina. Não, tu vai conseguir rodar esse modelo na tua máquina. Se tu deixar ela lá e tal, ela vai dar uma esquentada, ela vai demorar, mas ela vai conseguir guardar aquilo ali com memórias virtuais. O que ela vai utilizar, ela vai fazer com que tua memória RAM seja virtualizada para utilizar como VRAM, mas a performance não fica tão legal. Porém, tu consegue sim utilizar um modelo desse na tua máquina. Mas e se eu quisesse utilizar um modelo desse na minha máquina, sem que a performance ficasse tão ruim, o que eu poderia fazer? Cara, tu poderia provavelmente procurar modelos com menos parâmetros, como por exemplo existe modelos de 4 bilhões de parâmetros, e tu poderia procurar modelos com uma precisão um pouquinho menor, como o FP16 aqui, ó. Automaticamente a memória já desce considerável. Você pega um modelo de 4 bilhões de parâmetros com FP16, que aí eu já tenho uma memória necessária, 8 GB, e minha máquina já consegue executar bem mais tranquilo isso, tá? Então, o motivo desse vídeo aqui é eu te dar o conhecimento para tu entender que modelos de LLM existem um cálculo por trás para que a gente possa descobrir como que é utilizar, como que eu vou definir quanto de VRAM eu preciso para executar aquele modelo. E esse cálculo é isso que eu acabei de te mostrar, tá bem? Isso difere quando que tu vai usar um modelo na tua máquina localmente e quando tu vai utilizar um modelo via API. É por isso que hoje a gente encontra tantos modelos sendo utilizados via API, porque não é uma tarefa tão simples rodar um modelo desse na nossa máquina. Rodar um Llama, 70 bilhões de parâmetros na nossa máquina, eu particularmente até agora não consegui rodar numa máquina com muita GPU. Então a gente precisa provavelmente de um servidor que já tem ali, aqui a gente tem os tipos de placa de vídeo, né? NVIDIA 100, placa de vídeo bem mais poderosa para rodar esses modelos locais. Então para nós que somos desenvolvedores hoje, utilizamos LLM, e pelo cenário de utilizar LLM ou IA como um serviço, está sendo bem mais benéfico e está sendo, na verdade, a gente é capaz de fazer isso, tá? Espero que tenha gostado desse vídeo. Se tu não tiver entendido os conteúdos, eu vou deixar todos esses artigos aqui na descrição do vídeo para que tu possa ler eles e entender como que funciona de novo essas fórmulas. Tem esse site que é um bom quebra-galho, que já te guia quanto de GPU tu precisa usar, mas aqui é uma boa base para tu começar os teus estudos e entender em termos de hardware quanto que o teu software precisa daquele hardware ali, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Até mais e valeu!